E eu converso agora, então começo a repercussão desse assunto com o senador Oriovisto Guimarães, que é o relator da PEC. Senador, bem-vindo por aqui, obrigada por conversar com a gente. Natália Paz estava explicando alguns pontos aí importantes e tem principalmente a decisão de vocês de alterar, pelo menos aprovada hoje na CCJ aí do Senado, a questão de decisões monocráticas que a gente tem visto acontecendo com frequência no STF. Queria que o senhor começasse falando com a gente aqui qual o objetivo do senhor dessa PEC e qual a sua esperança de, a partir de agora, ela realmente começar a valer. A gente sabe que ela tem que ir para plenário e tal. Quais são as apostas e as articulações para que ela continue avançando? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os telespectadores da Band News. Paula, se me permite, duas correções iniciais. A primeira, eu não sou o relator. Você disse várias vezes que eu sou o relator. Não. O relator é o senador Espiridião Amin. Eu sou o autor. Eu fui a pessoa que idealizou a PEC. Eu protocolei essa PEC, foi sorteado um relator e o relator é o senador Espiridião Amin. Mas eu estou à vontade para te dar as informações por ser o autor da PEC. A segunda correção que eu preciso fazer é que vocês insistem, você mesmo repetiu várias vezes, 42 segundos, 42 segundos. Isso é absurdamente injusto. Isso é ignorar todo o processo. Essa PEC tem 4 anos, desde 2019 nós discutimos essa PEC. Ela não foi aprovada em 42 segundos, ela foi aprovada em 4 anos. Só agora, os últimos 3 meses, discutimos intensamente na CCJ. É claro que quando você filma a votação final e diz que essa votação demorou 42 segundos, é claro, todas elas demoram, a votação final só isso. Mas vocês não filmaram todo o debate anterior. É mais ou menos como se vocês fizessem assim. O eleitor foi lá, votou para o presidente da República em 2 minutos e pronto. Não. Antes teve horário eleitoral gratuito, o eleitor discutiu com outras pessoas. Agora, a votação demora pouco, né, Paula? Então, é um tipo de fake news isso, dizer que nós aprovamos em 42 segundos. Isso não é verdade. Quanto à PEC, qual o objetivo da PEC? A PEC limita as decisões monocráticas. O que são decisões monocráticas? Decisão de um homem só, de um único ministro. Qual é o absurdo que tem hoje, Paulo? Nós vivemos uma democracia, são 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tem que haver uma harmonia e um equilíbrio entre esses poderes. Hoje não há. Por que não há? Porque hoje 513 deputados aprovam uma lei. 81 senadores aprovam essa lei. O presidente homologa essa lei. Um único ministro do Supremo, sozinho, vai lá e diz assim, a lei está suspensa. Isso não pode acontecer, isso está errado. O presidente da República faz um decreto e ele tem milhões de votos. Um único ministro do Supremo, sozinho, diz assim, está suspenso o decreto. Vou te dar um exemplo muito claro. Isso ofende a segurança jurídica do país. Você se lembra, Paula, da lei das estatais que proibia a nomeação de políticos para as empresas estatais? Deve se lembrar. Pois bem, um mês antes de se aposentar, o ministro Lewandowski, numa decisão monocrática, liminar, derrubou essa lei, disse que não vale mais. Sabe qual foi a consequência? O governo Lula nomeou político para tudo quanto é estatal. Você acha que isso está certo? Você acha que nós podemos continuar assim? Nós temos decisões do tempo, lá do mensalão, do Joaquim Barbosa ainda, lembra dele? Decisões que estão valendo monocráticas, liminares, até hoje não foi votado e continua valendo. Então hoje nós temos 11 Supremos. O que diz a minha PEC? Ela diz assim, pode derrubar a lei? Pode. Pode derrubar o ato do presidente da República? Pode. Mas tem que ser feito pelos 11 ministros juntos. Tem que ser feito pelo colegiado e não por um homem só. É basicamente isso. A questão dos prazos é de menor importância. O pano de fundo, a coisa essencial, é isso que eu estou te falando. A volta do colegiado. E não isso de nós termos 11 Supremos, 11 jurisprudências, que é uma coisa
que criam uma insegurança jurídica enorme em nosso país. Agora, senador, por exemplo, primeiro eu vou me desculpar que o erro foi meu, tá? O Caio, quando marcou a entrevista, ele colocou aqui, até fui ver, fui eu que falei relator e o senhor autor, então peço desculpas. Quando a gente fala dos 40 segundos, senador, até explicando um pouquinho, porque nós somos jornalistas e a gente não faz fake news. Quando a gente fala muito dos 40 segundos, é porque a gente falou da aprovação e não da discussão. A discussão, ela está acontecendo há bastante tempo. Aliás, ela vai continuar acontecendo. Mas a aprovação, num primeiro momento, na CCJ do Senado, foi em 40 segundos. Agora, se imagina que vai ter uma discussão maior quando vai para o plenário e talvez uma votação que dure mais tempo. É isso que a gente está falando. Então, não é uma fake news. A votação realmente durou 40. A discussão, vocês fazendo o texto, claro, 4 anos e muito mais tempo. Agora, senador, eu quero também perguntar para o senhor, que o senhor falou assim, olha, realmente muitas decisões monocráticas, como o senhor chamou a atenção, que aconteceram, e a prioridade nesse texto é pegar e fazer com que todos esses ministros, os 11 ministros, decidam. Só que, além disso, a gente está vendo, nos últimos tempos, como se fosse até mesmo uma queda de braço entre a política ou os parlamentares e o STF. Então, eu posso trazer aqui, por exemplo, decisões sobre o marco temporal, a questão da contribuição sindical, mesmo com a reforma trabalhista já aprovada, que dava que tirava essa contribuição sindical. Volta, não é obrigatória, mas, enfim, a volta dela. O que a gente vê muitas vezes é o Senado, a Câmara, fazendo uma aprovação e aí vai para o STF como se todo esse trabalho de aprovação não valesse mais, que o que vale mais é o STF. A respeito disso, qual que é a sua opinião? Tem alguma proposta nesse texto, independentemente se seja os 11 ministros votando, por exemplo, de uma forma contrária, como vocês que foram eleitos decidiram? Então, é preciso ficar muito claro isso. Primeiro, eu quero ainda, Paula, sem nenhuma crítica, não estou te acusando de divulgar fake news. Pelo amor de Deus, não foi isso que eu disse. Apenas eu quero te dizer que se você filmar, o repórter cinematográfico que filma a decisão, 90% das leis que são aprovadas naquela votação, os contrários que se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão, 90% delas são aprovadas sim. Se você filmar só a votação, agora, a votação só acontece quando já há um consenso. Quando já há um consenso. Então, divulgar só a votação, qualquer que fosse a lei, é pouco. É pouco. Não é fake, mas é pouco. É preciso divulgar o processo inteiro. Bom, com relação dessa proposta. Com relação eu sou autor de uma proposta, que é a proposta das decisões monocráticas e dos prazos de vistas. É essa que eu estou falando. Com relação ao clima que hoje existe no Supremo, a que você se refere, com relação ao marco temporal, com relação a aborto, com relação a porte de drogas, enfim, vários outros assuntos que são polêmicos, o Supremo e o Congresso precisam chegar num acordo. Nosso presidente Rodrigo Pacheco tem conversado com os ministros do Supremo, esse acordo está sendo costurado, e um poder não deve atropelar o outro. É claro que quem foi eleito para fazer as leis do país foram os parlamentares. Sejam esses parlamentares muito bons ou muito ruins, foi o povo que os elegeu, o povo que os escolheu. E cabe a eles, e só a eles, fazer as leis. Ao Supremo não cabe fazer leis. Ao Supremo cabe aplicar as leis e interpretar quando houver dúvida maior a respeito da Constituição. Mas o Supremo não pode avançar fazendo leis. Isso tem que haver um entendimento entre os poderes. Acho que o diálogo existe e que esse entendimento vai acabar prevalecendo. Agora, senador, hoje é a grande pauta, inclusive, sobre isso, né? O que a gente tem falado aqui nesse jornal já, que é a questão
Senado versus STF, se é que existe essa, entre aspas, guerra ou não. A gente já viu o presidente do STF falando que não tem, que as conversas, elas acontecem da melhor forma possível, não tem nenhum problema com o Pacheco, por exemplo, mas a gente viu a questão do marco temporal que eu estava falando com o senhor, né? Enquanto o STF votava o marco temporal, o Senado lá correndo. Qual que é o ambiente que o senhor diria para a gente nesse momento ali no Senado dessa situação? Como é que está realmente a relação do Senado em relação ao STF, vendo as pautas serem votadas no STF? O senhor já falou que realmente em alguns momentos existe esse, não quero chamar de abuso, mas exagero, digamos assim, de pautas do STF, que na verdade tem a ver com parlamentares que foram eleitos. Quero saber do senhor o ambiente, como é que é essa relação ali no dia a dia e como é que vocês estão vislumbrando ela agora com Barroso à frente do STF? Olha, primeiro eu quero salientar que eu assisti à entrevista do ministro Barroso, muito educado, muito elegante, muito gentil, admitindo claramente que o local correto para essas discussões exatamente é o Congresso Nacional e que ele concorda com essa discussão. Não quer dizer que ele concorde com as opiniões, mas que ele respeita as opiniões. Isso é o mais importante. Nós vivemos uma democracia. Da mesma forma, eu diria que da minha parte, da parte da maioria dos senadores, existe um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Essa guerra entre Congresso, Senado e Supremo, ela não existe na verdade. Ela não é de verdade. O que existe são conflitos de opiniões sobre alguns assuntos. E divergir na democracia é normal. E para isso existe a conversa, existe o entendimento. Vamos chegar no entendimento. Estamos tendo algumas divergências? Estamos. Mas temos milhões de convergências também, não é? Então, não há nenhuma guerra, não há nenhum ambiente de guerra, ninguém quer diminuir o Supremo. Todos nós entendemos a importância do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos últimos tempos em defesa da nossa democracia. Não é? É claro que tem coisas que precisam ser ajustadas, mas tem coisas para serem ajustadas lá no Congresso também, e na Presidência da República também. Não é? Isso é normal. E em relação à questão de novar as regras para os mandatos fixos de ministros, até o ministro Gilmar Mendes fez uma postagem bem crítica a respeito disso. Qual que é a sua opinião a respeito dessa discussão? Eu vi também a opinião do ministro Gilmar Mendes e vi também a opinião do ministro Barroso. Fico mais com a opinião do ministro Barroso, que disse claramente que existem dois sistemas. Um sistema que é a maioria dos países da Europa, em que os ministros têm um mandato fixo de 12 anos, de 10 anos ou de 15 anos, e outro sistema que é um sistema como o dos Estados Unidos, em que o mandato é vitalício. Nós estamos discutindo esse assunto, e discutir o assunto não tem nada demais. Se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, só o tempo dirá. Por enquanto, é uma mera discussão. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Peço desculpas mais uma vez pelo meu erro, meu total, Paula, que chamei o senhor de relator e não de autor. O senhor é autor dessa PEC, hoje aprovada lá na CCJ do Senado. Muito obrigada, viu? E a gente chamei o senhor justamente para conversar, porque é isso que a gente faz aqui, né? A gente tem que entender todos os lados, entender e aí sim ouvir, além da votação e da discussão, o que vocês têm a dizer a respeito desses assuntos que vocês pautam, que vocês aprovam. Muito obrigada, senadora, e até a próxima. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. Agora vamos fazer análise disso tudo? E olha, mais uma vez, a gente tem aqui política